Ouça a voz de Deus. Um músico, antes dele ter ouvido absoluto, ele ouviu muito ao piano. Em algumas aulas que eu tive de música, sempre os maestros diziam a mesma coisa: ouça o piano, ouça o piano. É muito importante a pessoa ouvir para que ela possa reproduzir bem aquele som. Para todos que tocam, para aqueles que cantam, sabem que realmente isso é uma realidade. Ouvindo, reproduz bem. Quanto mais ouve o que vai se cantar, o que vai se tocar, melhor reproduz. E aí chega ao ponto de algumas pessoas que são conhecidas como aqueles que têm ouvido absoluto. Eu me lembro que alguns anos atrás, duas irmãs gêmeas, primas de uma amiga minha, estavam congregando num culto onde nós estávamos, e uma delas, que havia estudado piano, disse para sua prima, chamou-a pelo nome e disse: a corda lá do contrabaixo, melhor dizendo, a corda lá do contrabaixo está desafinada. Ela não falou o contrabaixo está desafinado. Ela disse a corda lá do contrabaixo está desafinada. Por quê? Porque ela, à medida que ouviu bastante o piano, que ela tocou o piano, ela percebeu, ela discerniu que aquela corda lá do contrabaixo estava desafinada. Assim também, houve um caso que vai um pouco além ainda. Um maestro em que tinha ali os seus músicos, mais de 30 músicos, e o regente daquela orquestra disse para mim o seguinte: olha, tem alguns músicos que para experimentar o maestro, eles desafinam o instrumento. E eu ali, conversando com ele, fui entendendo um pouquinho melhor do que é ter um ouvido absoluto. De fato, às vezes alguém desafinava o baixo, às vezes alguém desafinava o violino, e o maestro então se dirigia àquela pessoa. Era mais de um tocando baixo, era mais de um tocando violino. Ele se dirigia àquela pessoa e então dizia: o baixo está desafinado, o violino está desafinado, e falava exatamente qual era a nota em que estava desafinado aquele instrumento, cada um dos instrumentos. Para que nós ouçamos a Deus, é necessário primeiro nós conhecermos a Deus. Em 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 7, está escrito: porém, ainda Samuel não conhecia o Senhor, e ainda não se lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Nesta passagem de 1 Samuel, no capítulo 3, nós vemos que este menino que estava sendo ensinado no caminho de Deus, na palavra de Deus, para ser um profeta, um grande profeta, um dos maiores profetas que tiveram no Antigo Testamento. Ele ungiu ao primeiro rei de Israel, a Saul. Ele ungiu também ao rei Davi. Mas antes que ele ouvisse a voz de Deus, ele precisou conhecer ao Senhor. Nesta mesma passagem, 2 vezes Deus tinha falado com Samuel e ele não tinha entendido que era Deus. Tanto é que ele foi até o sacerdote Eli e perguntou se o sacerdote Eli havia chamado ele. Na terceira vez, então, que ele foi até o sacerdote Eli o instruiu e disse: quando te chamar, diga: eis-me aqui, fala, Senhor, o teu servo ouve. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu estava orando, tive um dia de trabalho muito pesado. Na época eu trabalhava de servente pedreiro, então cheguei em casa cansado, coloquei meu rosto no chão, no piso, e comecei a orar ao Senhor. Comecei a falar com Deus.
E eu lembro que aquela voz suave e poderosa falou dentro do meu coração: filho, filho. Eu lembrei da passagem de Samuel e disse: eis-me aqui, Senhor, fala, o teu servo ouve. E aquela voz poderosa me disse: levanta-te. Eu me levantei. Então eu ouvi mais uma vez: faça o bem. Quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente conhece ao Senhor, as coisas na vida da gente mudam. Foi a partir do momento que Samuel conheceu a Deus é que ele se tornou um dos maiores profetas que existiram. Primeiro passo é conhecer a Deus, para que a gente então possa ouvir a voz de Deus. É como dos instrumentos, é como o músico. Para ele primeiro tocar bem, para ele primeiro cantar bem, ele precisa conhecer o instrumento que ele toca, ele precisa ensaiar, ele precisa ouvir bastante aquele instrumento. Da mesma forma, quem canta precisa ouvir o piano, porque ouvindo o piano, ela estará ouvindo as notas, ele estará ouvindo as notas que são tocadas. Então, à medida que ele vai ouvindo, ele vai conhecendo. E à medida que ele conhece, ele consegue a perceber o som a tal ponto de ter um ouvido absoluto. Não é diferente com Deus. É necessário você ouvir a voz de Deus. Para que isso aconteça, é necessário que primeiro você conheça a Deus. E como você demonstra que conhece a Deus? À medida que você vai ouvindo a palavra e obedecendo. Ouvindo a palavra e obedecendo. À medida que você vai praticando a palavra de Deus, você demonstra que então está apto, que é capaz de ouvir a voz de Deus. A cada dia que você escuta o Evangelho e que Deus te dá uma palavra de fé, uma palavra de libertação para você, para a tua família, você ouve a respeito do sacrifício de Jesus por você na cruz do Calvário, morreu por teus pecados, perdoou você, não há pecado maior que o perdão de Jesus Cristo, e Ele perdoou você, Ele te amou do jeito que você é. A partir do momento que você ouve isso e percebe que aquilo que você faz desagrada a Deus, seja a mentira, seja se apropriar daquilo que não lhe pertence, seja fofocar, falar mal do próximo, seja usar de algo no seu corpo que é para prejudicar você, de repente a bebedeira, de repente o uso das drogas, de repente o uso do cigarro, enfim, tantas coisas que prejudicam seu organismo. Desta forma, você ouvindo a palavra e sabendo que tudo isso prejudica a sua vida com Deus, e então você não quer que isso aconteça, você toma posse do perdão de Jesus, toma posse daquilo que a Bíblia diz, que Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou para nos tornar justos diante de Deus. Aí você pode pensar, mas como eu, um pecador justo diante de Deus? Sim, não por seu mérito, mas pela graça de Deus. Não é pelo nosso mérito que somos justos aos olhos de Deus, mas é pela graça de Deus. Como? Através de Jesus. Então, à medida que você ouve e pratica, você demonstra que conhece a Deus. Então, desta forma, é necessário, antes de tudo, você ouvir a voz de Deus. Ele tem o melhor para você. Ele quer o melhor para você. Acima de tudo, a vida eterna. Aqui nesta vida, o que passamos, o que vivemos é um aprendizado. Mas existe uma vida muito melhor. Uma vida que não se acaba. Existe um lugar onde não há morte, onde não há choro, não há tristeza, não há sofrimento. E para você entrar neste lugar, é necessário então você ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus.